calor. Nossa, lenta a internet aqui. Não tô conseguindo colocar. Pera aí. Ah, não tá entrando. Mas enfim, né? Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda Bade. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui em terapia de constelação familiar, né? Tem a constelação e também tem a terapia. São duas técnicas diferentes, gente. E além disso, eu tô fazendo um pouquinho do resumo do livro, né? Para quem às vezes não tem condição de pagar. Tem uma musiquinha que tem Você pode colocar música também. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque na live você tem a opção de colocar uma música no fundo. Eu coloquei essa música com romântico. Deixa eu ver aqui, tem um frescor. Vamos ver esse frescor, que música é. Que legal. Gentil. Olha que legal. Vou colocar a musiquinha no fundo aqui. Oi. Tudo bem, pessoal? Vamos começar com a respiração? Não sei. Vai fazer a constelação. Lembrando, de convidar o fala final. Mesmo que não tem jeito. Depois fala. E que a gente tem que buscar. É exatamente isso, tá? Vamos fazer em 3. Esvaziar. Primeiro,
Expira, depois inspira. Vamos soltar em 3. Pegando limpo. Voltando. Ai, gente, como isso é bom. Como é que você está fazendo? Pegando limpo. Eu tô com a janela aberta aqui, não é? Olha eu falando e segurando meu lado. Deixa eu ver se tá fora aqui. Olha a minha bagunça, tá? Bagunça. Certo? Então, assim, o meu... Você tá fazendo aqui? Como eu não faço isso, né? Então, eu vou ver se... Eu faço minha livezinha aqui nesse quartinho. Ainda tenho meu espacinho para fazer agora. Então, gente, eu também faço uma facilitação de consulta familiar, quem quiser ver alguma coisa. Agora, parece um pouco de coisa. Bem, pessoa falou tem e reclama, mas pegando as portas e não falando. Vamos lá. Em nome do Pai, leva a nossa vida. Ele que nos principalmente com nós internamente. E venha quando a gente não está bem, o nosso coração é raiva, é tristeza, tem às vezes vontade de se vingar. E não é uma vingança, né, cruel. É uma vingança, você está lá falando que você tem raiva. Isso, por isso a gente tem bem sério, é uma coisa. Deus tanto realmente casa seja mais uma pessoa inexistente, exigir muitas vezes, né? A gente faz muito pensar justamente amém? Que a gente não ouve fora, que a gente não ouve. Ai, você a pessoa aprendeu aquilo, ela ficou assim, quando acabou, não tem jeito. Mas vai mudar quando ela nova forma. Eu no seu momento. Eu falo que essa situação, quando for uma outra pessoa também, o que funciona? Por isso de nós não obrigar ninguém a fazer. Exatamente. Verdade. E a pessoa geralmente ela vem quando ela assim,
quero mais ser assim, parar de sofrer assim. Então, as pessoas começam a se distanciar ou acabam trocando relacionamento, sabe? A pessoa começa a ver, ela começa a sentir uma certa vergonha, ela começa a ver que sabia que tem? Deixa eu colocar um jazz. Vamos ver qual que é o jazz que tem aqui. Qual que é o jazz? Ah, parou? O eletrônico. Que música é eletrônica, gente? Então, gente, eu vou começar com a leitura do livro, já é 16 horas, então eu faço a leitura dele, continuação. Então, cada parte, hoje é o capítulo 4, cada parte me traz um tema que sempre vai ser bom. Independentemente de onde você abrir, sempre vai trazer uma mensagem boa, tá? Sempre. Você pode abrir ele, fazer isso aqui, colocar aqui, você vai achar uma resposta. O ideal sempre entender já o mecanismo, esse processo. E todos, desde o Jung, Freud, até o Bert Hellinger, eles tiveram os seus problemas. Então, eles foram em busca de solução. Eles isso, aí eles começaram a entender fortalecer, fazer e ensinar os outros também vem ajudar a ensinar através dessa nova percepção de consciência sobre desde Freud, Jung, todos esses grandes homens, eles pensaram através dessas dores, transformações. Eles foram pré-determinados. Qualquer resposta, não é que é aquilo que nós vimos. O nosso núcleo maior é não tem bem maior do que a família, a vida dele. Não tem só o papai, tem todos os nossos antepassados. Isso passado, hoje foi o dia 15, dia da proclamação da República. Teve esse mandato, o rei. Tá gravando? Eu acho que o TikTok ele tá fazendo isso comigo, sabia? Porque ontem eu fui na rádio do programa e ele deu como rei da técnica. É por causa que eu tô fazendo, acho que talvez eu tô divulgando, eles não estão postando, né? Então ele faz esse trabalho. Então eu tive ontem uma aula de história falando, vou colocar na minha internet para ver se vai funcionar a doce. Vez foi tendo uma aula de história assim, magnífica. E ela me cortou, não gravou. Tá funcionando, gente? Tá cortando ainda? Porque eu acho que porque eu divulgo isso, eles acabam cortando. Né? O meu. Então, gente, lembrando que a gente vem dessa geração. E quem é brasileiro, né, sabe que os avós passaram tudo isso. Quem veio desse processo até um mapa desse que foi esse reinado, né, gente? E esse reinado, ele permaneceu por 49 anos, onde, claro, né, um rei, ele teve uma proposta, porque tinha dois partidos, né, partidos liberais, né, pela agricultura interna do país, enfim, e o Pacífico, né, isso, o Pacífico. Eles são da vendas de fora, o comércio, exportação externa.
Até aí tudo bem, eles estavam indo muito bem. Até que houve o golpe da terceira idade, da maioridade. Olha só. Esse golpe da maioridade fez com que esse rei ele se tornasse poderoso, forte, através do seu império. Ele começou a tomar controle. E pessoas rebeldes no seu mundo. Então começou aquele declínio, né? Primeiro, claro, houve a prosperidade, tanto é que foi no reinado dele que veio essa questão da exportação do café. Olha só. Eles estão importando, acho que na internet, gente. Com certeza. E através desse reinado veio a prosperidade, tanto é que o café, né, São Paulo, as maiores exportações de café foi do Brasil, né, eles tiveram uma prosperidade sem ninguém conseguiu, né, se deu bem a partir desse momento e foi através desse mandato. Só que, né, veio a guerra e veio também uma princesa, né, para começar a abolir, né, o trabalho escravo. Essa aula foi dia 13 de maio de 1888. Até esse tema foi um tema do Enem de 2017, olha só, caiu em prova, né, porque foi a maior movimentação, né, de povo, desde o espaço social, religiões, onde se reuniram em prol a esse, né, essa liberdade, né, dos trabalhadores, né? Liberdade de não trabalhar no trabalho escravo. Olha só, né? E foi através desse período da monarquia. E também teve a Guerra do Paraguai, olha só, né? Brasil realmente ganhou, ele tinha mais força, só que, em compensação, depois dessa guerra, o declínio da prosperidade caiu. Né? Eles tiveram muita dificuldade financeira. E foi ali, então, que o próprio exército, né, lutou, foi a maioria, foi o exército. Na verdade, foram 3 grupos, né? Um menos relevante foi a igreja, mas ela também ajudou para pôr esse fim a esse reinado. E também a elite, né, da elite da escravatura, que ajudou, mas a maioria foi o exército. Né? E foi José, como é que é o nome dele, gente? José Feliciano, não, José alguma coisa, que proclamou a proclamação da República junto com o exército. Era um grupo já que se uniu ao exército em prol dessa, né, para não querer mais o reinado e viver de outras formas. Essa foi a proclamação da República de ontem. E o que tem a gente a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Que nós tivemos famílias que lutaram na guerra, nós somos de famílias que tiveram que trabalhar nessa escravidão, né, do trabalho escravo, viram toda essa, né, essa movimentação de expulsar o reinado e, né, também mostrou que esse rei ele teve interesse no crescimento, ele mudou de forma muito constante. E também viram também através dessa antecipação da maioridade, eles anteciparam a maioridade dele para que ele se tornasse um rei. E depois, né, foi o partido que se alinhou ele desse partido liberal, que fez com que o rei acabou usando o seu poder a seu favor, não dando mais vínculo daquilo que deveria ter sido transparente, intransigente. Por isso. Mesmo assim, ele viveu durante 49 anos. Por isso que eles mandaram embora. Porque eles começaram a ver que estava com um pouco de prosperidade. Alguém estava
insatisfeitos, e também porque eles queriam ter poder. Né? E a gente vem dessa geração. Por que isso tem a ver? Por que eu estou falando isso em relação à cultura familiar? Porque os nossos antepassados foi em 1889, porém, né, bisavô, avô, ele ouve histórias veio dessa geração. Então a gente às vezes tem sintomas, né, gente? A gente tem algumas reações dentro da gente, onde, né, a gente não adquire somente o talento da nossa família, né? Você vê aquelas famílias que segue sempre a mesma profissão, né? Que é músicos, são músicos, trabalham música política, enfim, cada um parece que vem nessa geração. Só que a gente não adquire somente essas condições, não é só a pele, mas também por baixo dessa pele que a gente carrega também, ó. Medo, segurança, essas coisas a gente tem bastante. Ouve, viu? A gente ouve. Meu avô foi muito, meu pai era avô, compraram fome, viram da escravidão, foram do exército, ou até veio desse reis, né, de Portugal, porque também essa rainha, essa princesa, gente, ela, por ser mulher, eu não gostava, de entrou também essa luta da mulher, da liberdade, da opressão também. Então, houve um marco histórico não só para a eliminação dessa monarquia, mas também para uma consciência diferente do que a gente lá atrás eles tinham, e hoje a gente tem outra liberdade, não tantas mulheres, o direito de não ter mais trabalho escravo, também a gente não tem uma monarquia, né, um rei comandando a nós, mas a gente tem outros comandos, né, porque na verdade aquele rei tinha 2 partidos também, então um partido sempre teve, tá, gente? Então vamos lá, né, por que eu tô falando isso? Porque é exatamente isso que esse livro traz, para a gente poder escolher a nossa vida, como a gente vai fazer, e muitas vezes está sendo o nosso passado, né? A gente está na inconsciência. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue se ver, a gente não consegue nem falar quem que é a gente vai tudo no automático, a gente vai só para tentar sobreviver, mas tentar ser feliz, são poucos. E não sou eu que estou falando, é você mesmo que tem que falar para você. É muito fácil, eu não tenho essa bússola. Mas a gente vê, por isso que hoje tem tantos terapeutas, né? Tem tanto psicólogo, tem tanta psiquiatria, tem tanto, né? Tantas doenças. Por quê? Devido a essa falta de informação sobre você mesmo. Sobre conhecer a ti mesmo, né? Ter seu autoconhecimento, Só que o autoconhecimento, gente, não é só você saber ter várias, né, formações, não. É você estar bem, né? É você ser você, é você se sentir. É diferente, né, ser e estar, do que ter. Ou então, o porquê que aconteceu, tudo isso está acontecendo. A gente tem que mudar esse conceito, essa conversa interna, né? Então, a gente vai entrar para o capítulo 4 do livro aqui, né? Do Poder da Agora, eu sempre abro. E eu não vou falar mais, eu já falei, já está no lugar lá, em Raiz que Liberta, não vou falar o nome, né? Porque aqui o canal é Raiz que Liberta, então o que é raiz? É a sua própria raiz que liberta, né? Mas a gente dá olha, se você nesse caminho aqui, vai ser mais fácil. Mas se você nesse caminho aqui, você provavelmente vai continuar onde você está. E principalmente, se perder de quem é você, não sentir. Olha só, não. A perda do agora
a ilusão central. A estratégia da mente para evitar o agora. A estratégia da mente para evitar o agora. A perda do agora, gente. Né? E a ilusão central. Daí ele faz primeiro aquela perguntinha que parece que a mente é meio sutil, ele fala muito, muito lindo a mente, sabe? Fala com que você desvia. Então, ela faz umas perguntinhas onde você, sabe, que não quer sair do teu mundo. O ego, ele é inteligente, ele não é burro. Mas ele é vulnerável. Por que ele é vulnerável? Porque você não está sendo quem você é. Você está criando para se defender. E é a mente. E você não está sendo quem você é. Olha só. Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Faz uma pergunta. Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida. E quando conseguimos sentir essa vida a cada momento, como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Aí ele vem mais com uma perguntinha, né? Mas ainda tenho que pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? Olha só, né? A mente falando com você mesmo, né? Cada um tem um diálogo interno, cada um tem um nível de diálogo internamente, mas às vezes a pessoa é daquele jeito, né, grosseira, e às vezes aquele muito tímido, ou às vezes nem quer ouvir, né? Fecha o livro e fala assim, não, ser assim. As contas de amanhã não são um problema. As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é o problema. A perda do agora é o problema. Olha só. Gente, isso aqui é para fazer até uma mensagem. As contas de amanhã não são um problema. Obrigada, Bianca. Tudo bem, minha linda? A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal, em mundo e em sofrimento. Perder o agora é perder o agora. Boa tarde, tudo bem, Bianca? Tá falhando? Porque antes estava falhando, o pessoal falou que estava falhando. Aí eu coloquei no meu celular, na internet. Estava entrando, não estava oscilando. Ah, então beleza. Vou aumentar meu música. Sabia que, gente, tem uma musiquinha no TikTok aqui? Aumentar. Degeneração do eu vou desligar essa música. Eu acho que é essa música aqui. Peraí. Cadê? Ai. Melhorou? Eu acho que eu coloco a música daí. Melhorou? Melhorou? Tá me ouvindo? Ah, tá. Então, gente, quando a gente tem necessidade psicológica, quando a gente está acostumado com o psicológico, é uma doença.
né? Principalmente quando ela toma conta do corpo. A gente acha que é natural sentir raiva, a gente acha natural que a gente tem ansiedade, mas na verdade você não está tendo controle de você mesmo. Você está no desequilíbrio, você está desequilibrada. Compreende? E entender esse desequilíbrio que muitas vezes acaba trazendo, né, um desconforto. A gente está acostumado de sentir isso, então a gente acha que é bom, né? E muitas vezes, né, a gente quer atenção, quer muita atenção, né, porque está com raiva, precisa dizer, mas é você que tem que se controlar, olha só, né? Tem que sentir como se controlar, estando no agora, aproveitando o único dia. Porque se você ficar o dia inteiro com raiva, com ansiedade, com depressão, ou pensando na conta quando tem tempo para pagar, você já desperdiçou a tua vida. Né? Sim, me ouvi, mas tem gente lá fora vendo a gente. Então, mas tem gente olhando lá. Então, quando a gente não aproveita o agora, né? Porque eu tô aproveitando o meu agora, né? Eu tô fazendo a minha parte, eu tô aqui. Então, se eu ficar preocupado, né, sobre o que os outros vão achar, o que os outros, ou então querer que os outros, né, tenta tirar a minha dor, eu vou afastar cada vez mais. Eu não vou trazer, né? E às vezes a pessoa está resolvida com a vida, ela não precisa de ajuda também, né? Tem isso também. As pessoas estão resolvidas muitas vezes. Tá bom assim e pronto, acabou, né? Então por isso que você tem que aproveitar o teu único bem precioso que é agora. E desfocar, fazer alguma coisa para que realmente você melhore, né? Então, livre-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto no passado quanto no futuro. O que está acontecendo? Você está no passado, está no futuro, está no passado, está no futuro, por isso está sofrendo. Porque se não estivesse sofrendo, você estaria aproveitando o dia de hoje. Compreende? Agora, se a gente está sofrendo, se a gente tem agonia, a gente vai, né, se afundar cada vez mais. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança da consciência acontece de forma drástica, radical, de uma vez por todas. E às vezes, né, Deus faz você passar por situações que aí sim você vai falar, não, agora tem que mudar, né? Ou então você acaba indo embora daqui sem viver. Compreende? A gente acaba não aproveitando nada. Porque a gente só fica falando do quê? Do problema. Né? A gente fica falando do problema. A gente falando, né? Então acaba não aproveitando o dia de hoje. Compreende? Tem que aproveitar. Fazendo o quê? Coisas boas. Pra quê? Pra sair da dor. Entende? Quando isso acontece, e Deus às vezes, né, deixa acontecer coisas para que você leve um choque para de repente, por isso que o pessoal não tá ficando, porque tá travando. Deixa eu trocar aqui, ver se tá funcionando aqui o outro. Eu acho que vai ficar gravado. Deixa eu ver agora. Nossa, que calor, gente. Tá muito quente. Quando isso acontece, normalmente através de completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obter. Então, você está com um sofrimento. O que é sofrimento, gente? Um susto, um medo, uma raiva, um desgosto, um medo da vida. Tem gente que tem medo da vida. Às vezes você entra com um diagnóstico que você pensa, nossa, e agora, né? Entende? Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal da consciência, passamos a viver um vai e vem entre dimensões do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que sua atenção raramente está no agora.
Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é a presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Depois de uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente capaz de nos estabelecer com firmeza no estado da presença. Oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a eles. Por fim, a presença se torna o estado predominante. Você já viu, aquelas pessoas que pegam um câncer, alguma doença, ou passa por situações assim de sufoco, daí sim ela aproveita a vida, parece que ela desperta, parece que é um choque, para daí ela despertar, mas não precisa ganhar choque para despertar, gente. É isso que não ensinam, isso que a gente às vezes não aprende, Não precisa nada disso para passar por uma situação que muitas vezes vai trazer mais uma adrenalina de estresse no corpo, onde você tem que evitar não sofrer. Entende? Então, às vezes, pode dar uma outra reação. Às vezes Deus faz com que a gente desperta, só que às vezes, a adrenalina é tanto que acaba cometendo algum fator interno no próprio corpo que às vezes pode piorar como pode melhorar. Então, é melhor a gente já começar a melhorar, começar a despertar e ter esse conhecimento para que você não sofra mais. Já viu aquelas pessoas assim que melhoraram na mente, mas daí de tantas vezes, passar por situações ou reclamar ou muita ansiedade ou muito estresse, que daí o corpo dela já não tá mais inteiro, mas a mente tá boa, mas ela não consegue mais aproveitar. Devido ao quê? Porque ficou doente. Aí vai procurar ajuda, É o contrário, a gente já tem que estar preparado em alerta. É isso que a Bíblia diz, é isso que a gente tem que fazer, sempre estar com a nossa lamparina ligada, no momento aonde? Dia agora, aproveitando. E a nossa lamparina está aberta, ligada, É isso que ele quer dizer. Nossa lamparina, nossa luz do agora, faça com que a gente aproveite tudo isso. A maioria das pessoas nunca vivenciam a presença. Olha só, ele fala isso. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e ocidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. A gente não sabe quem que a gente é, porque a gente está onde? Nos sofrimentos. A gente é adultos com problemas, reprimindo nossa criança interior. Tem pessoas que nem conseguiram viver sua infância, porque só ficou na dor. Aí ainda cresce, fica com problema e ainda aquela criança está reprimida. E o que a criança quer? Ser, estar. Não que você seja uma criança, nada disso, mas aquela inocência, aquela essência, aquele ser. É isso que conta, não os problemas, A inconsciência comum e a inconsciência profunda. Já deu meia hora, gente. Vou ler mais um pouquinho, deixa eu ver até onde tem isso aqui. Eu vou ler mais um capítulo aqui. O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Olha só, diferentes níveis de inconsciência. Então, vamos entender o que ele quer dizer com diferentes níveis de consciência, Se a gente pensa que só tem um nível de consciência. Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Olha só, ele faz essa pergunta: o que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Então, como você mesmo sabe,
O ser humano se desloca constantemente entre fases de sono em que sonha e que não sonha. Então, quando a gente está dormindo, a gente sonha e não sonha, sonha e não sonha. A gente está em fase, sonha e não sonha, sonha e não sonha, sonha e não sonha. Sonhando. E agora ele vai falar de acordado, né? Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre consciência comum e inconsciência. Consciência comum entre inconsciência. Então, é a mesma coisa que a gente estivesse dormindo, né? Sonhando, não sonhando. Sonhando, não sonhando. Esse é o nosso sonho. Quando a gente vai dormir, tá? A gente sonha e não sonha. Sonha e não sonha, tá? Todo o ser humano tem isso, gente. Ele tá dando exemplo. Agora ele tá falando da forma que a maioria, quando acordada, quando a gente tá aqui acordado, o que acontece com a maioria das pessoas, né? Se alterna entre consciência comum e inconsciência profunda. Consciência comum entre inconsciência profunda. A gente, quando tá acordado, a gente tá fazendo isso. Consciência comum entre consciência profunda. A gente tá no inconsciente, a gente não tem momentos que a gente não tá presente, tá? A gente tá no automático. Parece que Deus nos guia. Por isso que algumas pessoas se perdem. Por isso que tem muitos erros. Por isso que existe muita matança. Porque a gente tá no inconsciente, a gente não tá presente. E daí a gente volta pra consciência comum. É quando a gente aproveita, né? Daí a gente fez certo, daí a gente faz coisas, opa, né? Daí a gente faz as coisas, a gente aproveita, a gente sente, a gente namora, a gente trabalha. Mas daqui a pouco a gente fica na inconsciência. Esse é o problema. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções. Então, quando a gente está no inconsciente, nós como adultos, quando a gente está nessa inconsciência, que a gente está profundamente nos nossos pensamentos de emoção. Aí ali, nessa parte de profundamente, através das suas emoções, esses teus pensamentos, quando você não está inconsciente, você não está conseguindo viver, não está conseguindo ser feliz, não está conseguindo ser o que você quer ser, o que acontece? É você que você tem que descobrir. Qual que é o sentimento, qual que é a emoção, onde é que está o erro. Né, de você manter essa consciência. Então, nossas reações, elas nos dizem, né, que você vê que tem aquelas pessoas que até matam, tem pessoas que batem o carro, não precisava ter batido, tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que não vivem, não conseguem nem saber quem que elas é, porque elas ficam nessa inconsciência das emoções e não estando presente. É a mesma coisa que estiver no dormindo, né? Ele deu um exemplo, quando a gente está dormindo, a gente está sonhando e não sonhando. É natural quando a gente está dormindo. Sonhando, não sonhando, sonhando, não sonhando. Só que as pessoas estão no acordado, no dia a dia, acordado, elas estão dormindo e acordando, dormindo e acordando, dormindo e acordando. Só que no processo do pensamento e da emoção, elas estão sendo controladas pela inconsciência. Elas não estão conseguindo ser e estar. Por isso que vocês estão infelizes, por isso que vocês não conseguem as coisas, por isso que tem tanta gente não capacitada, querem emprego, mas não fazem como, porque fica na inconsciência, entende? Tá cheio de serviço, precisando de gente, mas o que acontece? Ai, eu quero trabalhar, eu quero ganhar tanto, mas não sabe fazer. Como é que como vai colocar uma pessoa no mercado de trabalho que não sabe fazer nada direito? Ou então, hoje em dia tem muita gente fazendo cagada. Os próprios médicos, de 10 procedimentos, 7 é erro médico, é erro humano. Por quê? Tá na inconsciência, tá na emoção, tá no medo, tá na raiva, tá não sabe quem que é. E mais que isso, além de se matar, mata o outro ainda. Compreende? Isso eu tô dando exemplo da parte forte, tá, gente? Eu tô falando da parte de vocês mesmos aproveitar o dia de hoje. Olha só, eu falo bem doce, mas daqui a pouco eu começo a falar também, né? A verdade, é verdade, gente, tá? Vão se ocupar, ocupam. Por que quando a gente vai na terapia, quando você vai na terapia, o que o terapeuta vai fazer? Vai falar pra você, vai fazer terapia ocupacional, principalmente pra quem é depressivo. Por quê? Porque tá na mente, ela tem que sair daí. O que é? Vai fazer tricô, vai fazer joguinho não sei o quê,
Concentração primeiramente. Vai estudar? Tem que estudar, gente. Porque na hora de fazer uma prática, se você quer ser um médico, você vai matar as pessoas. Ou então, daí o pessoal tá tão desesperado com o dinheiro que faz coisas erradas ainda. Tem gente pegando o canudo do outro, falando que é fulano de tal, que faz o procedimento tal, para que daí mata até acontecer alguma coisa, né? Que arranja mais problema ainda, porque a mente tá focada, sei lá, de ser intransigente, ao invés de ser transparente com a pessoa mesmo, né? Então, o estado normal da maioria das pessoas, nesses estados, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Nós mesmos, nós não temos consciência do ser. Né? A gente, como hospedeiro de nós mesmos, a gente mesmo não consegue se reconhecer. A gente acaba até nos próprio eliminando, devido a essa falta de não nos conhecer. Né? Daí a gente arranja o culpado ainda, não, porque a gente fala que, né, a gente culpa os outros ainda, né, porque a gente mesmo está se matando. Olha só, né? Então a gente quer manter isso aí, porque a gente quer ir para, né, morrer e não viver. A gente quer morrer. E o nosso dia único é aqui. Eu não posso falar para você, eu não posso falar, vocês também não podem falar para mim. Cada um tem a sua própria inteligência emocional, inteligência de consciência ou inteligência de estar no inconsciente, que não é inteligência, está no inconsciente, né? A pessoa não está presente, ela está lá, ou no passado qualquer de um dia, ou então um futuro, que daí ele fala, pensa até, sente até prazer, né, em pensar, fica lá, pensa tudo, aquilo lá, tal, gasta sua energia pensando, ao invés de aproveitar aqui, né? Aí daqui a pouco começa a pensar assim, nossa, mas se acontecer uma coisa ruim e se eu não conseguir aquilo, olha onde a loucura da mente vai daí, né? É loucura, gente, tá? Aí vai pensando, aí começa a ter ansiedade. A ansiedade é isso. Se você tá com ansiedade, porque você tá loucura de pensar ainda que pensa no prazer, fica na adrenalina do prazer, daí acabou a adrenalina do prazer, aí vai pra adrenalina de que as coisas vai piorar. Olha só, é demência total, a gente é doente, a gente está... Augusto Cury só usa a frase assim, a gente tem pensamentos acelerados, mas a gente está na compulsão, a gente é doente mentalmente, psicologicamente falando. E tem pessoas ainda que vivem no passado, não, né? Porque o passado, porque eu sofri, porque não sei o que, nem tá acontecendo nada, mas a pessoa, ela quer falar do problema. Né? Ela quer falar lá, né? Ela quer dizer e ela quer se alinhar em pessoas em prol ainda a fazer isso. Tá cheio de gente para falar coisas ruins, tá? Às vezes até a própria família. Às vezes a gente tem que se desfazer da própria família, não pela questão que a gente não ama da família, nada de não honrar porque a gente veio das... Mas devido a essa demência mental, que vai sugando até a nossa própria energia. Além de elas estão, né, comendo-se, remoendo dentro delas, elas ainda sugam a gente. Compreende? É isso. Então, a nossa percepção em relação a isso, que quer dizer que é o nosso momento atual, a nossa única solução para a gente realmente sair disso aqui, né? E realmente ver quem que a gente é. O nosso portal é agora. O que eu sou um portal, você é um portal de vida. Não é um portal sobrenatural, nada disso, gente. É a única nossa maneira de estarmos aqui. Então, quando Deus coloca assim, você sonha ou você não sonha? Você sabe que você tem que dormir? Porque automaticamente o teu corpo não aguenta, ele precisa dormir. Então, você vai dormir. Você dorme, você sonha e fala, né? Você sonha e não sonha. Sonha e não sonha. Porque um dia ele quer dizer que uma hora você não sonha mais. Uma hora você não vai estar aqui, ele vai trabalhando. Só que daí a gente está mesmo acordado e a gente está dormindo. No inconsciente, nas dores, na emoção, nessa compulsão do psicológico. Olha só, né?
Nesse estado, gente, né? Nós somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Então a gente não tem a consciência do ser, a gente está governado pela mente. Tá? Essa é isso que acontece. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade. Olha só, não se trata de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível mais baixo, contínuo de desconforto. Você mesmo pode dizer por você está no desconforto. Se a gente não está no desconforto é porque você... E o corpo, ele é lindo, o corpo. Né? Deus dá o corpo para você sentir. Olha ali, ó. Pensa isso, você vai sentir isso aí. Né? A gente pode ter uns momentos, relances de prazer, mas daqui a pouco o corpo volta de novo. Né? E a gente vai pro prazer de novo. As pessoas tomam bebida um pouquinho, daí às vezes se afundam porque a própria bebida tomou conta. Não consegue nem voltar. A gente é hospedeiro dentro da nossa própria vida e a gente mesmo acaba eliminando a nossa própria hospedagem devido a essa falta de compreensão. Olha só, né? Talvez não perceba muito bem a situação porque ela já faz parte da nossa vida normal. Então a gente está no normal, né? A gente não tem, a gente ensina pra gente que a gente... Não, ensina pra nós que um futuro qualquer, tudo vai melhorar. Ninguém veio avisar, nem Freud, nem Albert Einstein. O único que a gente sabe é Jesus Cristo na Bíblia que vai vir. Mas o que ele quer dizer é que o nosso único portal é aqui. Mas não é você se sacrificar agora, não. É você viver, você se sentir. E ainda a gente fala assim, quer ver? Se um dia eu tiver uma pessoa, daí eu vou ter um significado para minha vida. Que significado? Aonde você tá? Que cabeça você tá? Que significado que você precisa? Você já é o significado. Você já é o que você procura. Compreende? A gente tem que falar assim, tem que ser direto, a gente tem que ser transparente. Eu não tô sendo intransigente aqui, eu tô falando a verdade. Né? Vou começar ser um pouquinho mais pesada aqui, gente, porque eu quero viver. E eu não quero pessoas que não queiram viver, não. Então procuro o seu caminho, o seu trajeto, por favor. Não me traga energia que não seja viver. Compreende? É isso. Então, talvez você perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo. Como um zumbido do ar condicionado até parar, né? Ele está dando um exemplo, tá? De um zumbido que controla através das suas emoções. Então, um zumbido é as suas emoções, né? Seja lá qual que você tiver. Então, assim, ter essas coisas é porque você é fraco. Não é porque você é forte, você está fraco, você está no fraco, você está para baixo, você não está para cima. Você está para ir para a morte logo, né? Você não está vivendo. Porque viver é viver. Viver é estar presente, né? Quando isso ocorre, gente, acontece de repente, agora uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam bebida, as drogas. Olha, fala uma coisa, está parecendo já o que eu queria falar. Muitas pessoas usam bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão, até mesmo o ato de fazer compras como anestésico. Não, eu vou comer um McDonald's porque eu tô fazendo uma coisa boa pra mim. Primeiro que é cheio de gordura, não vai trazer nenhum benefício, ainda mais você vai engordar, tá? Oi, tudo bem? Que você vai engordar. Que benefício você tá te dando pra você acelerar, ficar mais feia, mais gorda, corre ainda de ter um infarto, porque você tá colocando uma substância onde vai entrar na tua corrente sanguínea, mais possibilidade de você ter um infarto, enfim. Que tipo de condição onde a gente está de compulsão de achar que isso vai ser uma solução? Ai, tô fazendo uma coisa pra mim, vou comer Não, hoje eu tirei, né? Hoje eu tirei o dia pra comer um McDonald's. Se alguém falar isso na minha frente, só vai ouvir. Como é que tu pode comer um McDonald's onde não vai trazer um benefício? De onde você tirou isso? Né? Se a gente lê bem certinho, a gente é carente de informação, entende? Só carente de informação.
Então, gente, todos esses fatos que eu falei, até televisão, né, até mesmo o ato de fazer compra, anestésio, uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, olha só, quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável e feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão e dependência. Então, tudo isso traz compulsão e dependência ainda. Aí, daqui a pouco, você não consegue mais fugir, porque você fica dependente. Compulsão, né? E tudo que obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremo curto de tempo. Não, porque... Você sabe, se você estudar, todo mundo já tem essa informação, todo mundo está aqui, porque a gente mesmo é o nosso próprio advogado, a gente mesmo se defende, né? Você se defende por você mesmo, das suas próprias escolhas, da sua própria autodestruição. Não tem como, sabe? É você com você mesmo, nem é comigo, entende? Então você tem que se conhecer, conheça-se a ti mesmo. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento de inconsciência profunda. Olha só onde vai. Tem inconsciência comum, gente, tem várias inconsciências, tá? Tem uma inconsciência comum, onde a gente tem leve, né, desconfortos, e daqui a pouco, quando a gente fica dependente, né, daquilo, quando a gente está na compulsão, aí fica na inconsciência profunda. Aí de vez você não está vivendo. Você vai morrer daqui, né, sem ter vivido. Olha só. Mas o próprio livro diz, né, Deus é tão bom que a morte veio para que a gente não morresse por completo. Então ficou um grãozinho de ervilha, um grão de areia lá de um pouco de fé de que você é um ser. Mas não é. É uma inconsciência lá no fundo, né, que ficou ainda. Que Deus vê essa tua capacidade. Não é Deus, é você mesmo. Que você fala, nossa, esperta, talvez em outro mundo. Eu não sei te falar desse outro mundo, mas pela questão de você voltar a ver aonde você estava, para que você realmente retorne a consciência de poder viver. Então, pagar as contas não é um problema. Se o outro te xinga, não é um problema. Se você sofreu no passado, não é um problema. Se você pensa no futuro e sempre fica na decepção, ainda pensa no futuro coisa ruim, está na ansiedade, não é um problema. O problema é não viver, não estar presente. Entende? E quando você desperta para isso, você mesmo daí fica leve, né? Você não deixa, você começa a ver os outros, você fala assim, quando você vê uma pessoa raivosa, não, você vê aquelas pessoas, né, com poder, assim, vem tudo e fala, sabe, fala, não sei o que, né? Ou então aquela pessoa tímida, né? Daí você começa a ver que ela tá onde? Na mente, ela não é uma pessoa presente. Talvez ela vai mostrar uma presença se ela fazer uma coisa que realmente seja correta, né? Que a gente fala assim, nossa, trouxe uma solução, daí você vê que essa pessoa realmente está centrada, né? Que não traz nenhum tipo de risco pra gente ainda, porque a gente não sabe mais, né? A sociedade não sabe mais quem vai trazer um risco pra gente, né? Olha só. Então, a gente tem que se concentrar pro momento presente, tá? Então, gente, quando se torna uma coisa, uma inconsciência profunda, porque tem um inconsciente calmo e tem um inconsciente pesado, profundo, que não consegue nem sair, né? Através dessas compulsão, cai em bebida, cai em depressão, não se ama mais, né? Perda da sua existência, olha só, perde a sua própria existência, tá ali, quando é um zumbi. Na verdade, o zumbi já existe, né? Pra você mesmo. Não consegue, parece que, viver, né? Então, ou seja, um estado de sofrimento. Então, quando você está num estado de sofrer, ou está muito infeliz,
quando está muito agudo, né? Então, quando as coisas são mais perceptíveis, quando as coisas realmente estão indo mal, tá? Tem isso, gente. Mas daí, como a gente já estava ruim, daí vem as coisas ruins, daí não tem nem energia para resolver quando as coisas realmente vêm mal. Olha só, o tanto que desperdiçou. Tem isso também. Tem isso, gente, né? E também a gente tem que falar quando o ego é ameaçado. Tem o ego também, né? As pessoas estão tão cegas no ego que ela acha que é ela. Olha só, né? E principalmente quando ela é ameaçada, né, gente? Quando traz um perigo. E o ego, gente, é fraco, é vulnerável. Ego não é bom. Vocês podem tirar o cavalinho de chuva que achar que ego é bonito. Muito pelo contrário, o ego é fraco, tá? É vulnerável. Ou quando existe um desafio maior. Quando realmente existir um desafio maior. Como é que você vai estar energeticamente quando realmente vier um desafio? Mas a gente já desperdiçou em coisas fúteis. Daí a gente não consegue mais ter um cérebro bom, porque ficou bebendo demais, um fígado bom, na compulsão, daí não consegue. Quando chegar um desafio, de repente vai chegar aquela tua oportunidade, tanto que você sonhou, mas aí você está onde? Com a vontade de fazer tal ato, de beber aquilo lá, de voltar, né, ao ego. É vulnerável, é fraco, é desequilíbrio, né? Então, quando existe esse desafio maior, tal, uma perda real, quando a gente pode perder uma coisa real mesmo, que venha a doer de verdade, né, no dia de hoje, caso, né, a pessoa está passando por uma perda real. Ou também, né, gente, tem o imaginário em nossa situação de vida. Imaginário, eu digo assim, tá lá no passado, né, ainda fica sofrendo por uma perda muito forte e virou um choque e virou você, sabe? Sabe aquela pessoa que fica falando sempre do passado, sempre lembrando, você sente com a pessoa, mas a pessoa parece que ela não desenvolve, ela vive falando a mesma coisa, porque ela tá naquele choque, né? No imaginário, que esse é o pior de todos, eu acho, né? Quando a gente fica lá no tempo, lá atrás, e não consegue viver. Olha só, né? É uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Então há uma intensidade de emoção te travando para que você não se perceba. As pessoas têm dificuldade de falar quem elas são. Eu posso falar quem você é. Não, é muito mais fácil, plausível. Daí hoje o pessoal, para se sentir bem, eles falam do outro, né? Sem saber se essa pessoa ela tem essência ou não, né? Porque ela não tem essência, então ela tem que falar do outro. É claro que a gente tem que falar quando tem realmente coisas graves, né? Para sociedades em geral, sim, a gente tem que se defender, porque às vezes a outra pessoa é um risco para a sociedade, compreende? Mas tem pessoas ainda, para fugir de você, ainda ela busca alguma coisa para dizer, ou para manter uma posição, para dizer, né? É isso. Olha só. Mas aqui, gente, o que eu quero trazer para vocês é viver, né? Eu tenho cedo de aproveitar minha vida. Tanto é que eu já vou terminar. São 6 para 5, perdão. Na inconsciência comum, olha só, na inconsciência comum, ele falou da profunda, tá? Agora ele vai falar da inconsciência comum. A gente tem consciência, a gente tem inconsciência, a gente não tem só uma inconsciência, a gente tem várias etapas, igual dormir. A gente sonha e não sonha, a gente sonha e não sonha. E quando a gente tá acordado, a gente tá fazendo o quê? Tá na consciência e no inconsciente, na inconsciência e no inconsciente. E qual que é as camadas do inconsciente, né? O comum e tem o profundo, que é o que eu acabei de dizer. Quando vira compulsão e dependência. Esses são os piores, né?
Mas se você tá na inconsciência comum ainda, para que você não se afunde, porque é aquela coisa, né? Bebe um pouquinho de droga, um pouquinho de sexo, né? Ai, mais um pouquinho, né? Vai, aumenta a dose, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, e aquilo acaba virando uma compulsão, quando vê que tomou conta de você, né? E também acabou tomando conta também de você depender daquilo, achar que você depende daquilo, onde vai a loucura, né? Então, nessa inconsciência comum, uma resistência habitual, você resiste, né? Que ficou virando como sendo um hábito, né? Nessa inconsciência, está no inconsciente virando como um hábito. Então, uma negação daquilo que é criada, um desconforto. Olha só, uma negação que é criada, um desconforto, negação, tudo que é negativo está vulnerável, né? Então tomou conta. Cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Entendeu? Né? Ela aceita como algo normal, porque virou um hábito. Fumar, né? Também, um pouquinho. Quando essa resistência se intensifica, através de um desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta em forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão, etc. Sabe aquelas pessoas que a gente não pode confrontar? Daí ela já começa a ficar, ai, não sei o que, ai, que não sei o que, não conversa, né? Já muda porque ameaçou o mundo onde ela está na inconsciência. Então ela não quer sair daqui. E a gente tem que entender também todo esse mecanismo, né? Foi o que eu falei nesse livro. Eu sempre falo, gente, compre esse livro para vocês que é de extremamente importância, tá? A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. Olha só. A violência física não aconteceria sem um estado da inconsciência profunda. Olha só. Então, a inconsciência física, gente, quando fala físico, alguém um dia postou e agora vocês vão entender também, a violência física é para você mesmo, sentindo todos esses sintomas. É mais pior do que alguém tá te batendo. Mas não tô falando para alguém bater, nada disso, né? Não justificou qualquer tipo de violência. Mas a sua violência interna é pior do que alguém te bater. Isso eu quero dizer no sentido assim de você tá se auto-agredindo através dessas negatividades intensas que se manifestam de forma de raiva, medo profundo, medo. Muitas pessoas têm medo profundo. Olha só, né? Agressão profunda, depressão, etc. Pessoas que daí acabam agredindo devido a esse medo. Então é um mecanismo de defesa. A pessoa está no inconsciente e ela mesma acaba trazendo uma adrenalina tão profunda que parece que ela fica bloqueada. É como se ela ganhasse um choque, é como se ela tivesse desligada. Ela se desliga. Por isso que não é bom, né, no momento de raiva, a gente não falar nada, vira as costas e ir embora. Né? Vira as costas, fecha a porta e foi. A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou. É sofrimento, gente, tá? Não vai achar que essas pessoas com raiva, vocês olham ali, que a gente julga, ou até você, né, se sentir, isso é sofrimento. É um sofrimento, é um mecanismo de medo, de abandono, de rejeição, medo de ficar sozinho, medo da morte. E tem que falar sobre isso, as pessoas não querem falar, né? Porque vai mexer, imagina falar sobre isso. Mas é ali que começa toda a nossa bagunça interna, né? Então a violência física não aconteceria sem um estado da inconsciência profunda. Então, pessoal, quando a pessoa ela faz todas essas atrocidades, ela está sendo igual um animal, tá? Porque está no inconsciente. Por isso que a gente fala animal racional ou irracional. Então a gente está sendo irracional, a gente não está usando nossa consciência, né? Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. Então,
aquela pessoa também teve um campo negativo, tá? De alguma forma fez com que agisse isso, né? Tem isso também, gente, tá? Por isso que eu digo, ninguém faz nada sozinho, né? Porque gera esse campo negativo e vira toda essa bagunça, né? Então, o melhor indicador de nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. Olha só, o melhor indicador do nível da sua consciência. Qual que é o nível da sua consciência? É o melhor indicador. Então, a sua consciência, o seu nível, indica como você lida com os desafios da vida. Olha só, né? Então, esses desafios da vida determina para você mesmo como você eleva suas emoções, como você lida com seus desafios, né? Para você mesmo internamente. Através desse desafio que uma pessoa já inconsciente tenta se tornar mais profundamente inconsciente. Olha só, a pessoa que está inconsciente, ela tenta se tornar mais inconsciente, né? Porque ela está no sofrimento. E uma pessoa consciente se torna mais intensamente consciente. Então, a pessoa que está consciente, ela se torna mais consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho no nível da inconsciência comum se transforma então em pesadelo. Olha só, o sonho no nível da inconsciência comum se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo, ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Eu vou repetir. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como por exemplo, olha só, você começa a já ver o teu nível de consciência. Se você está caminhando, se você está sozinho em uma sala, qual que é o nível da consciência? O que você pensa quando você está sozinho no nível de uma sala, né? Caminhando no campo. Quando você caminha no campo, qual que é o nível da sua consciência? Né? Situações normais, gente. E também ouvindo alguém. Certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Né? Então, se alguma coisa vai mal, independentemente se agora aconteceu ou se um dia você está permanecendo ainda no passado ou está com uma visão no futuro, é porque o teu nível de consciência não está presente. Pode ter acontecido alguma coisa agora nesse exato momento e pode ser que você está lá ainda preso no seu inconsciente, por isso você não consegue viver, por isso você não consegue ficar sozinho numa sala, por isso que você não consegue aproveitar um parque. Por isso que quando você ouve as pessoas, você não consegue ouvir as pessoas, porque você está no sofrimento, você está lá preso ao passado e preso também no futuro. Por isso da ansiedade, porque está preso no futuro achando que lá você vai estar melhor. Entende? Esse é teu nível de consciência. Não estando, tá no inconsciente. Você mesmo é teu termômetro, sabe? O termômetro qual é o termômetro? Fica dentro de uma sala sozinho e vê o que você está sentindo. Caminha no campo e vê o que você sente quando você está caminhando no campo. Quando você ouve ainda as pessoas, você consegue ouvir. Quando você tem outro aqui ainda. E você está consciente, mas parece que ainda as coisas vão mal. E não está acontecendo nada. Porque você está preso no passado e está planejando o futuro, ou pensando pior, ou tendo prazer futuro, que nem existe ainda, e não aproveitando. Então, será, mais um pouquinho vou terminar, tá? Será dominado por uma reação, que é sempre em última análise, então você vai ser dominado por uma reação, né? Alguma forma de medo.
tá? Resumindo tudo, é uma forma de medo empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes, né? Isso é você mesmo falando com você. Então, isso é um termômetro para saber como é que você tá, né? Olha só. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência. É o seu próprio estado. Eu não posso falar para você, mas eu posso te trazer essa possibilidade, né? E não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Não é a quantidade de ficar com os olhos fechados que determina você. E sim como você reage durante o dia, fazendo uma caminhada numa praça, estando preso num ambiente sozinho. Como você lida com os desafios da vida. Vai vir uma reação, entende? Então, vindo uma reação, você vai ver o nível da tua consciência, como é que começa a dar uma palpitação no coração, começa a vir uns pensamentos negativos, daí você começa a observar sem julgar, porque se você começa a julgar, aí toma ainda mais medo, mais sensação, fica mais eufórico, ao ponto que você daí prefere fechar os olhos, ficar no celular e esquecer de quem você é. É isso. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante situações comuns. Situações comuns. Lavar uma louça, tomar um banho, ou melhor, começar a ler um livro. Se você não está bem, você não vai conseguir ler nem a primeira página. Você vai vagar, você vai lembrar que tá com raiva, porque não sei o que, porque fica com medo, porque não sei o que, porque futuro, porque não sei o que, porque amanhã conta. Lê um livro. Você vai começar a perceber qual é o nível da sua consciência, do sofrimento, do medo que está te travando a não poder conseguir se concentrar num livro. É claro, aquelas pessoas que têm prática de ler, sempre está acostumada, mas eu estou falando do nível de termômetro da sua consciência, se algo não está travando para você não viver. Deu o exemplo, caminha numa praça, vê o que você se sente confortável? Não está sendo, não está vivendo, não está presente, você está no inconsciente, você está no automático. É igual aprender a andar de carro e de repente você usa toda a sua energia, o medo na hora da prova, tudo, mas depois de pegar a prática, daqui a pouco, com o teu problema, no inconsciente, você está indo para casa. Você já tem que ir para casa sentindo o volante, sentindo ali, sentindo tua respiração, ouvindo uma música, olhando, prestando atenção até nos outros, né? Porque tá assim, né? Aí sim você vai começando a ver o nível da sua consciência, né? E hoje até os homens estão tendo dificuldade até a direção devido a essa falta de inconsciência. A maioria estão ficando careca devido a essa questão de alto grau de estresse. Olha só, porque fica no medo. Medo do quê? Medo que não vai ser suficiente, medo que não vai, sabe? Então, gente, assim que se aumentar o poder da presença, olha só, olha a chavezinha aqui, eu já vou terminar, tá? Assim que aumentar o poder de presença, ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao redor. Presença, vou repetir, traz energia no campo, alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Estar presente faz isso com você, tá? Nenhuma inconsciência, olha só,
negativa, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver. Do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Gratidão, gente. Grande beijo. Mantenha-se a presença. Primeiro comece a estudar. Amanhã começa aqui. Comece a estudar você. Você é o teu termômetro, tá? Vê como é que é a sensação de você estar numa sala sozinho. O que você sente? Se sente confortável? Consegue ficar? Se você está andando na praça, você consegue sentir a praça? Você consegue ouvir as pessoas? Se você não está bem, você não vai conseguir aproveitar nada disso. Compreende? Porque está no negativo. Agora, se você está presente, presta atenção, se você está presente, você vai emanar uma energia de vibração, uma energia, tá? Porque aquilo outro traz não é energia, porque você não está sendo. Você vai emanar uma energia onde você vai passar a sentir essa energia com a sua presença. Esse é o nosso portal. Tá? Essa é a nossa orifício da agulha, desse universo de energia. Mas a gente está onde? No inconsciente, do passado que não existe mais. Beijão, gente. Até amanhã, às 16 horas.